Olá, muito bom dia. No programa de hoje vamos falar de um problema que aterroriza milhares de mulheres em todo o mundo. Em 2017, portanto há 2 anos, a Organização Mundial de Saúde já fazia um alerta que o câncer do colo de útero matava mais de 250 mil mulheres por ano. 85% desses óbitos eram registrados em países de média e baixa renda. O alerta da Organização Mundial da Saúde foi para que os países investissem mais na vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV, além, é claro, dos serviços de diagnóstico. Em 2 anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, esse número subiu para 265 mil óbitos. E o câncer do colo de útero já é a 4ª causa mais frequente por morte de câncer entre as mulheres. O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer do colo do útero é a infecção pelo papilomavírus humano, o HPV. E a vacina contra o HPV é uma das ferramentas para a prevenção da doença. No programa de hoje, eu recebo Jefferson Valença, ele é presidente da SOGOP, é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco, e Elizabeth Azobel, ela é coordenadora do programa de imunização da cidade do Recife. Câncer do colo de útero tem cura? É hereditário? Quem corre o maior risco de desenvolver a doença? Muito bom dia e obrigada por vocês terem aceito o nosso convite. Bom dia a todos, estou à disposição. Ok. Jefferson, a gente começa querendo que você explique, né, o que é esse câncer do colo de útero. Primeiro, a palavra câncer é uma palavra que vem do latim e que é usada em vários idiomas para denominar as doenças que se caracterizam pela perda do controle da divisão celular. As células se multiplicam em progressão geométrica, formando os tumores. Então, o câncer do colo do útero nada mais é do que um tumor que ocorre no colo do útero. Tem vários fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença, como baixo nível socioeconômico, de nutrição, de higiene, multiparidade, mulheres que têm vários filhos, mulheres que iniciam a vida sexual precoce, vários parceiros, sem o uso do preservativo. A pílula anticoncepcional também é usada, tida como um dos fatores de risco, mas tem um viés que a mulher que toma pílula, ela tem uma vida sexual mais ativa e também ela não usa o preservativo. Então, outras doenças sexualmente transmissíveis colaboram, né, como fator de risco. E o principal fator de risco é a presença do papilomavírus, o HPV. Então, sem o HPV não há câncer de risco, não há câncer de colo. Então, ele é o principal fator de risco, é a presença do HPV. Agora me diga uma coisa, doutor Jefferson, é hereditário? Não. O HPV ele é adquirido durante... Ou seja, o câncer do colo de útero. Mas ele depende do HPV. Depende do Sem HPV não tem câncer de colo. Então ele não é hereditário. Tem o fator hereditário que é a predisposição. A predisposição a um câncer. A qualquer câncer, qualquer tipo de câncer tem um fator hereditário, assim como predisposição. Tem alguns tipos de câncer que tem no gene que pode levar aquele câncer. Mas no caso do câncer de colo, o principal fator é o HPV. O fator hereditário apenas como predisposição. O HPV, sim, que é o artista principal, né, em relação o fator principal que ele não é que provoque, não é que ele provoque o câncer, é que ele tira os fatores de proteção que poderia evitar o câncer do colo do útero. Bom, existe uma vacina, né? E essa vacina, ela ajuda, ela repõe. Quem é que pode tomar? Essa vacina é a melhor arma que a gente tem para prevenir o câncer do colo de útero. Que é a vacina HPV. É, a vacina contra o HPV, na composição dessa vacina, entra 4 tipos de vírus. 2 que causam as verrugas, aquelas verrugas nos órgãos genitais,
e 2 que são oncogênicos, que causam câncer. E assim, quem pode tomar são as meninas, as adolescentes, na faixa de 9 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, e também a vacina está disponível para os meninos de 11 a 14 anos. Por que somente as meninas, nesta faixa etária, é que podem tomar essa vacina? Se ela ajuda, né, a mulher aí a não desenvolver o câncer. Na realidade, ela pode ser usada, né, existem estudos mostrando que ela pode ser usada até 45 anos. Os estudos são feitos nessa faixa etária, até dos 9 aos 45 anos. Em termos de saúde pública, que é disponibilizado nessa faixa etária. Nessa faixa etária, e também porque nessa faixa etária a resposta à vacina é melhor. Só é necessário, nessa faixa etária, 2 doses para o adolescente, a menina ficarem protegidos. Enquanto que a partir dos 15 anos de idade é necessário que sejam feitas 3 doses. E, mesmo assim, a resposta nessa faixa menor é bem melhor do que as 3 doses feitas a partir dos 15 anos. Mas pode fazer além dessa faixa etária. Pode fazer. E assim, atualmente a vacina está liberada para até além dos 45 anos. Exato. Qualquer faixa, qualquer mulher, qualquer homem pode fazer a vacina. Só que no serviço público, ela só é oferecida nessa faixa. Nessa faixa. É isso que eu ia para poder o telespectador ficar sem não sair, aí uma mulher sair, vou direto a um posto de saúde. O serviço público oferece a vacina, que é de graça, né? Dentro dessa faixa etária, ou seja, para os adolescentes. Certo. Agora, a rede privada, uma mulher aí com seus 20 até os 45 anos de idade, ela pode tomar, não tem problema. Não tem problema. Agora, é importante a gente frisar as mães para que levem seus filhos nessa faixa etária que o serviço público disponibiliza para fazer essa vacinação. Porque está aí, o governo comprou a vacina está disponível. É uma vacina e é uma cara, vacina caríssima, que na rede privada ela custa em torno de R$ 480 cada dose. E assim, o Programa Nacional de Imunização está ofertando essa vacina gratuitamente. Aí, assim, os pais, né, fazer um apelo, não, fazer um chamado aos pais para que leve seus filhos, procure um posto de vacinação para fazer essa vacina. É um grande benefício que está trazendo para esses adolescentes, porque está protegendo para o futuro. Essa vacina, como já houve alguém que falasse que poderia induzir a uma atividade sexual precoce, isso não é verdade. Na realidade, é feito nessa faixa etária porque é onde vai se ter as melhores respostas para o futuro. Então, é um grande presente que um pai e uma mãe pode dar para seu filho adolescente, levá-los para tomar a vacina contra o HPV, porque irão estar protegidos contra o câncer de colo do útero para a vida toda. A vida toda. E o seguinte, você toma ou essas 2 ou as 3 doses com os 15 anos de idade e não tem mais que tomar o resto da vida? Não. O esquema dela só são essas 2 doses para os adolescentes com menos de 15 anos. E assim, é uma vacina que dá uma resposta muito boa e que como o Dr. Jefferson falou, é um presente que os pais podem dar para os filhos. Tem alguma contraindicação? Só aos componentes, né, da vacina, mas isso é muito difícil se saber. Ou seja, qualquer vacina pode dar uma reação, né? Então, poderá ocorrer. Pode ter dor no local. Mas, tipo assim, vamos supor, de repente, vou levar a minha filha,
que é adolescente para tomar essa vacina, mas ela está, digamos, resfriada, está com uma virose qualquer, ou está com uma predisposição, ou de repente ela já é uma adolescente que está no seu período menstrual, ela pode tomar vacina, isso não interfere? Não, ela não tem, a vacina, ela não tem nenhum problema em relação a isso, porque a vacina não é o vírus. Ela é composta apenas de um capsídeo do vírus, ela é oca. Ela é como se fosse, às vezes eu até uso como exemplo assim, a melancia sem semente. Né? Então ela não tem o princípio do vírus. Né? O que é o princípio, digamos, para se você quiser plantar a melancia, precisa da semente. Né? A melancia sem semente, ela não tem o princípio que poderia plantar a melancia. Dela então, crescer, dela germinar e crescer. O que é que ocorre na vacina? Ela falta a semente, então ela não leva à doença. Então mas ela é uma cápsula oca e quando é colocada, injetada no músculo, ela vai para os linfonodos, que é o local onde forma anticorpos. Então, ela vai estimular a produção de anticorpos. Então, o ser humano fica com os anticorpos e quando chega um HPV de verdade, que é aquele que tem a cápsula e dentro da cápsula tem o princípio genético, ou seja, tem a semente, o anticorpo vai e destrói aquele vírus. Então ele protege, a vacina protege através dos seus anticorpos, né, que é produzido, estimulado pela vacina, que vai neutralizar a partícula viral verdadeira. Agora me diga uma coisa, então quem tem, vamos supor, na rede, antes de chegar num posto de saúde, eu vim tomar vacina tal, ou então quem tem a sua filha, ou tem mais de, digamos, aí seus 20, 30, 40 anos e quiser ir para uma rede particular, privada, ou a farmácia, teria que passar primeiro por um médico, por um consultório, por um ginecologista, ou digamos, já pode ir direto ao posto de saúde? Já pode ir direto, porque as clínicas privadas seguem o calendário de vacinação da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. E no calendário do adulto, do adolescente, a vacina faz parte do calendário. Faz parte do calendário, então não precisa passar pelo médico primeiro para poder, nem na rede particular, nem na rede pública de saúde, para você poder tomar a vacina. Pode fazer a vacina direto. E uma coisa bem importante também, a vacina de HPV, ela protege para outros tipos de câncer também. Ela protege para o câncer de pênis, o câncer de vulva, o câncer de orofaringe. E, assim, é por isso também que é mais importante ainda se fazer a vacina, né? O menino mesmo, se fosse só para câncer de colo de útero, ele não precisaria fazer a vacina. Ele faz para esses outros tipos de câncer que ela protege também. E o câncer anal também. E os meninos protegidos, é interessante que ele deixa de levar o HPV para as meninas. Ele quebra a cadeia de transmissão. Ele quebra a cadeia, a imunidade de rebanho. Né? Foi feito um trabalho na Austrália e observou-se que lá inicialmente começou a vacina pelas meninas, né? E então o que se observou em relação às verrugas genitais, os meninos passaram a ter menos verrugas depois das mulheres sendo vacinadas, porque quebrou a cadeia de transmissão, é a imunidade de rebanho. Você se beneficia com a proteção do outro. Olha, daqui a pouco, será que a pílula ajuda a prevenir o câncer do colo de útero? Obesidade aumenta o risco da doença? O surgimento de miomas é um sinal de alerta para o câncer? O HPV pode levar até 20 anos para desenvolver a doença? As respostas no próximo bloco. O mês de março está chegando ao fim, mas o março lilás, esse março, sim,
da campanha de prevenção ao câncer do colo de útero continua. E esse é o tema do programa do Ponto de Vista de hoje. Os nossos entrevistados, Jefferson Valença, ele é presidente da SOGOP, Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia de Pernambuco, e Elizabeth Azobel, ele é coordenadora do programa de imunização do Recife. Mas, afinal de contas, o que é mito ou verdade quando falamos em câncer do colo de útero? Por exemplo, a pílula, ela ajuda a combater, ela ajuda a evitar o câncer do colo de útero ou não? A pílula é considerada como um fator de risco, mas como eu já até comentei, existe um viés, porque quem toma a pílula são mulheres que têm a vida sexual ativa e não usam o preservativo. Então, o câncer é pela pílula ou pela vida sexual ativa sem o uso do preservativo. Então, existem estudos mostrando que a pílula é um fator de risco, mas também tem esse viés. Essa é uma doença que ela pode ser prevenida somente tomando a vacina do HPV? Ela pode ser... A prevenção primária é através da vacina. Então, não custa frisar, lembrar e recomendar. Profissionais de saúde, médicos, não precisa ser ginecologista, qualquer médico, enfermeiras, né? Profissionais de saúde de uma maneira geral, recomendem as mães a levarem para os postos de saúde para realizar a vacina. Lembrando, mais uma vez, é um grande presente que pode dar a seus filhos adolescentes. Na cidade do Recife, qualquer posto de saúde? São 170 postos de vacinação na cidade do Recife e todos eles têm a vacina para oferecer para essa população que a gente falou, né? Da faixa etária. Agora, digamos assim, eu moro no Cabo de Santo Agostinho, então eu moro em Jaboatão, numa outra cidade que não seja do Recife, mas no posto da minha cidade, de repente, não tem. Eu posso sair da minha cidade, eu posso ir num posto de saúde do Recife tomar vacina? A gente tem tanto problema assim. Olha, a cidade... Porque essas cidades circunvizinhas, né? A cidade do Recife. Recife é a maior cidade da região metropolitana, né? Aí isso acontece muito mesmo. Falta em Olinda, falta em Camaragibe, falta em Jaboatão, vem todo mundo para Recife. E a gente não nega a vacina, a gente faz todo mundo que procura a vacina, mesmo sendo de outro município. Agora, desde que a vacina foi lançada, começou-se esse trabalho de divulgar, nos 2 primeiros anos, né, teve assim, uma procura muito grande. E hoje poucas pessoas, poucos adolescentes vão vacinar, poucos pais levam seus filhos. A vacina entrou em 2014 e 2015 em forma de campanha de vacinação. Esses 2 anos a gente vacinou muito mesmo. Nós atingimos a meta, fomos até mais além do que a meta preconizada, mas em 2016 ela entrou no calendário do adolescente mesmo, na rotina do serviço, aí as coberturas começaram a cair. E hoje a cobertura vacinal do HPV na cidade do Recife está muito baixa. A gente precisa melhorar essas coberturas. Os pais precisam levar os filhos para fazer a vacina. Só existe a vacina como prevenção? A vacina é a prevenção primária, mas mesmo aqueles que fazem a vacina, as mulheres que fazem a vacina, elas têm que realizar também a prevenção secundária, que é o rastreio, é a detecção precoce do câncer, é dar o diagnóstico daquelas lesões, daquelas infecções que ainda não é câncer, mas que pode se tornar um câncer. Então, é a detecção antecipada. O câncer de colo do útero, ele é interessante nesse aspecto, porque ele é o único tipo de câncer que você pode dar um diagnóstico antes que seja câncer, através do rastreio, que é através da citologia oncótica, que é o teste do Papa Nicolau. Então, as mulheres devem realizar esse exame, até mesmo aquelas que se vacinaram devem realizar o exame, que é preconizado no Brasil a partir dos 25 anos até os 65. 65. A partir de que idade pode ser feito o exame do Papa Nicolau? Assim, no Brasil é 25,
Em outros países, tem países que iniciam aos 21, como nos Estados Unidos, outros países iniciam aos 20, tem países até que iniciam aos 30. Mas o importante é iniciar de acordo com o que é preconizado pelo país. Então, no Brasil é preconizado iniciar aos 25 até os 65. Faz 2 exames. 2 exames anuais normais você pode passar a fazer a cada 3 anos. Tem algum problema de fazer na adolescente, antes dos 20 anos? É desnecessário. E às vezes você dá um diagnóstico nessa faixa etária de lesões que iriam regredir espontaneamente. Mas se ela tiver, de repente, uma vida sexual ativa? Não muda. Não muda porque o desenvolvimento cronológico da doença, ele não muda por conta disso, né? Ele leva um tempo. A doença começa por uma infecção que vai atingindo um maior número de camadas de tecido, mas são uma parte do tecido superficial. Ele passa a ser câncer depois que ele invade, sai desse tecido superficial e passa para os tecidos mais profundos. Então, ela tem um tempo para sair do tecido superficial e para os tecidos mais profundos. Então, você tem que dar o diagnóstico nessa fase de tecido superficial que não é câncer ainda. Então, esse é o princípio do rastreamento. Da prevenção. É o que chama. Não, eu vou fazer um preventivo. O preventivo é isso. Papa Nicolau. Agora, me diga uma coisa, existem algumas doenças que elas são mais propensas em surgir em mulheres brancas, mulheres negras. No caso do câncer uterino, ele não tem isso. O câncer do colo do útero? Colo do útero. Não, ele até que tem, assim. Já foi feito um estudo e se observou que foi até um estudo até realizado aqui em Pernambuco e deu um número maior em mulheres negras. Mas a gente não pode, assim, afirmar que o ser negra seja um fator de risco. Tanto que não está entre os fatores de risco. Né? Multiparidade, vida sexual precoce, múltiplos parceiros, doenças sexualmente transmissíveis, doenças que cursam com a baixa da imunidade, como o HIV, doenças como lúpus, né? Doenças, de uma maneira geral, que baixam a imunidade. Lembrando sempre que o principal fator de risco é a presença do papilomavírus, o HPV. Agora, Elizabeth, você colocou uma coisa importante. Tem bastante vacina, mas há o risco, por exemplo, assim, a gente está aí fazendo um apelo para que os adolescentes, né, meninos e meninas, os adolescentes, possam procurar um posto de vacina, possam tomar vacina, que os pais levem os seus filhos. Se os adolescentes das cidades vizinhas da cidade do Recife procurar um posto de saúde da capital, não vai ser negado o direito à vacina, mas existe tanta vacina assim a ponto de não faltar? Hoje eu lhe digo que existe, eu não sei. Hoje o estoque tem bastante. Hoje tem, é garantido para quem procurar, viu? E assim, eu só queria lembrar uma coisa também. O HPV é transmitido por relações sexuais. Mesmo a pessoa sendo vacinada, como o doutor Jefferson já falou, não deve deixar de fazer os exames preventivos e também usar preservativo na relação sexual, né? Porque também tem outras doenças que são transmissíveis por relação sexual. O alerta que o senhor faria, que o senhor faz, né, às mulheres? As mulheres adultas podem se vacinar na rede privada e realizar o Papa Nicolau, o preventivo. E levar as adolescentes para realizar a vacina. A vacina, o ideal é ser realizado na adolescente. Lembro mais uma vez, não é porque tenha que iniciar a vida sexual precoce na adolescente, é porque a vacina sendo realizada nessa faixa etária,
o benefício vai ser maior. O benefício que ela vai ter para toda a vida. É maior por quê? Porque na adolescente ela vai desenvolver melhores níveis de anticorpos. E uma coisa para poder deixar claro para o telespectador, o câncer do colo do útero, ele mata? O câncer de colo do útero, a mortalidade, inclusive, foi falado, né? A incidência do câncer de colo do útero é mais de 500 mil casos de câncer do colo. Eu queria voltar a chamar a atenção do telespectador da importância da vacina, de você procurar o médico, de você fazer o exame preventivo. Mais de 500 mil casos de câncer de colo do útero no mundo, mais de 270 mil mortes por ano por câncer de colo do útero. 270 mil equivale a uma cidade. É uma cidade, é como se todo ano, no Brasil, tem uma incidência de 16, em torno de 16 mil casos, uma mortalidade de 5 mil. Então, 5 mil mulheres morrem no Brasil a cada ano. É como se morresse uma mulher a cada 2 minutos de câncer de colo do útero no Brasil. Então, é uma incidência e uma mortalidade alta que pode ser prevenido através da vacina e através do diagnóstico precoce, que é através do Papa Nicolau. Doutor Jefferson e Elizabeth, nosso tempo está chegando ao fim e eu queria fazer 2 perguntas rapidinhas, uma para cada um. Primeiro, o senhor está me entregando aqui desse congresso que vai ter, né? Esse congresso aqui é o Congresso Nordestino e também Pernambucano de Ginecologia Obstetrícia, onde será abordado esses temas. Então, eu queria convidar os colegas ginecologistas e pedir para quem estiver ouvindo, lembrar algum médico ginecologista conhecido. Ajudar a divulgar. Para divulgar. Ajude a divulgar. Então vai ter esse congresso 13, 14 e 15 de junho, né, no Sheraton. Eu vou dar aqui, olha, se você quer mais informações, anote aí rapidinho o telefone. 3097-2011, 3097-2011, né, DDD 81. E aí você vai ter todas as informações, gente, sobre o congresso. Né, é o Congresso de Ginecologia Obstetrícia. Né, das suas pacientes. E, Elizabeth, o seguinte, o horário de atendimento dos postos para os adolescentes aí irem tomar vacina? É de 8 ao meio-dia e das 13 às 17 horas. Tá certo? Recado dado, anotaram tudo? Gente, beleza? Eu quero agradecer a participação de vocês. Mês de março ficou para trás, mas a campanha, gente, de prevenção, para a gente diminuir essa incidência de morte de mulheres por câncer do colo de útero, a gente tem que acabar. Vamos cuidar melhor da nossa saúde. Né? O Ponto de Vista chega ao fim. Nós estaremos de volta no próximo sábado, às 8 horas da manhã. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões de temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Aproveitem o sábado, curtam o domingo com a família e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!